Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Marcos Correia, conversando com alguns vereadores, e disse: não se preocupe, senhor vereador ou senhora vereadora, que agora as obras irão andar na sua comunidade. Alguns vereadores chorando ali no bom sentido, né? Reclamando das obras que não andam, e o Marcos Correia, o famoso português, diz: não se preocupe, que agora a gente vai dar uma celeridade, vamos apressar essas obras. Fala, Léo Pessoa. Antes que o Léo fale, Léo, desculpa mais uma vez, deixa eu perguntar a você, que é um repórter bem informado, jornalista, radialista, o seguinte: você tem informação, e como há mais tempo militando na política aqui, porque eu desconheço por que o vereador, e olha que eu combato aqui a xenofobia, né? Nada contra ninguém de fora, não. O mundo, se dependesse de mim, o mundo para mim seria uma grande aldeia global. Agora, por que é que o cidadão, esse português, fala pelo governo? Qual é o cargo que ele ocupa para falar pelo prefeito, para falar pelo governo? Isso é a primeira coisa que eu estranho. Se o Léo souber responder, eu acho que grande parte do público agradecemos. Fala, Léo Pessoa, por que o Marcos Correia fala pelo governo municipal? Nos responda, por favor, como comentarista. Ele não fala pelo governo municipal. Desculpe. O senhor Marcos Correia não fala pelo poder municipal. Ele manda no poder municipal. É uma diferença. Por quê? Porque ficou bem mais cômodo para o prefeito, Dr. Washington, entregar uma incumbência com relação às construções realizadas em Caucaia a uma pessoa só. Uma pessoa que veio de Portugal, que montou em várias empresas e entrou com uma licitação e toda que forma o cartel. O cartel, então a outra dá um preço mais baixo, a outra mais baixo, e ele ganha todas elas. A prova é que no ano passado ele faturou 64 milhões de reais. Pelo visto eu posso inferir do que você está dizendo, que mais do que mandar, esse poder que ele tem é em função também do grande poder de barganha que ele tem. Exatamente. Né? Porque pelo visto não é nem o prefeito que faz, é um preposto que faz a barganha pelo prefeito. Então a melhor coisa, oficioso por oficioso, é convocar esse cidadão para vir prestar esclarecimento aqui para os vereadores, que eu acho que os vereadores têm muito mais a ganhar. Só lembrando uma coisa para vocês, um bom assunto para vocês, que é inclusive aqui marcar a presença do nosso amigo Eri Brasil da TV Zona Caucaia, tá certo? Sempre com brilhante trabalho. O senhor Marcos Correia está no portal da transparência. Quando começou a gestão do prefeito Dr. Washington, em 2009, janeiro de 2009, ele estava na folha de pagamento do gabinete do prefeito. Tem lá. O nome dele estava lá, Marcos Correia, Veiga, Correia, Alexandre de alguma coisa. Está lá o nome dele. Mas ele vendo que não tinha necessidade de ter o nome dele ligado como assessor especial do prefeito, ele ficou apenas no lado empresarial e dando essa cobertura, entendeu? Mas tinha o nome do Marcos Correia no portal da transparência. Então, se ele saiu dessa função e o prefeito... Faz tempo. Então, se ele não é mais funcionário, não está na folha de pagamento, isso, ele deve ser sócio do prefeito. O prefeito deve ser sócio dele e ele sócio do prefeito das empresas. Só isso. É onde eu entendo a coisa. Como eu entendo. Por que é que eu vou dar a um ex-funcionário da minha empresa uma incumbência violentíssima que fatura horrores? Eu tenho que participar também. Eu tenho que participar. Não estou dizendo de forma alguma... Você não está afirmando. Que não estou afirmando. Certo. Que está acontecendo isso. Mas o que dá a entender é que existe uma sociedade dessa coisa. De pensamento, de conclusões, de associação, de prédios levantados, de escolas, de tudo isso. Então, o que eu acho que o vereador... Aí entra o papel do vereador. Fazer um levantamento total disso tudo, procurar provas, procurar notas fiscais, procurar tudo
tudo isso e entrar com o impeachment. Ô Pedro, o que acontece é que... munir o Ministério Público antes, né? Acompanhando o curso legal desse processo, munir através de documentação o Ministério Público, fazer a denúncia junto ao Ministério Público, que esse sim apuraria quaisquer irregularidades e depois de apurado e comprovado, aí sim os vereadores entrariam com o processo de impeachment. Lembrar que aqui a gente não está... Beleza. Tem que haver uma denúncia. Eu posso denunciar. Eu derrubei um prefeito lá de São Luís do Coroa. Batista Nunes, não foi? Batista Nunes. E denunciei também a Mara, que foi prefeita lá, que foi caçada, voltou, foi presa, voltou. Eu preparei todo o dossiê e entreguei para o promotor, que ele inclusive hoje é promotor aqui. E ele começou o processo todo, eu assinei o que tinha que assinar, a denúncia. Tinha as provas. Tinha as provas, então os vereadores, onde eu quero chegar, eu sei que os vereadores têm que fazer o papel deles. Chegar, procurar e denunciar. O que eu estou sugerindo é exatamente isso, que os vereadores estejam para Caucaia nesse pretenso processo, assim como você esteve lá para São Luís do Curu. Que os vereadores façam o papel que você fez individualmente, até porque para eles é muito mais fácil desempenhar esse papel coletivamente, de forma conjunta e cooperada. Ô Bené Lima e Léo Pessoa e ouvintes do nosso programa Na Boca do Povo, ainda falando sobre o senhor Marcos Correia, o popular português, o que se nota hoje em Caucaia é que muitos vereadores ou lideranças são procuradas não pelo prefeito. Rapaz, eu vou ali falar com o prefeito, vou ali resolver um problema com o prefeito, tentar solucionar um problema com o prefeito, não, eu vou ali solucionar com o Marcos. Eu vou conversar com o Marcos. Tudo é com o Marcos. Tem um negócio aí, realmente, onde ele é o grande guru político e solucionador dos problemas do prefeito Dr. Washington, da prefeitura de Caucaia. Diego, aqui sem querer fazer intriga, o que eu gostaria era que o atual vice-prefeito, Paulo Guerra, ele estivesse aqui ouvindo esse programa. Porque eu acho que o Paulo Guerra já caiu na real. Esse seria um papel para o vice-prefeito, que se não fosse, como acontece em quase todas as situações, ou seja, uma espécie de aspone, assessor, vou trocar, vou falar no assessor de porra nenhuma, ele estaria vindo aí representar o prefeito, e ele sim representaria com muito mais legitimidade, ou com total legitimidade, porque ele tem um cargo para isso. Mas infelizmente é assim, a coisa não funciona, então Paulo Guerra, mais do que nunca, deve abrir os olhos, porque essa vice-prefeitura aqui e nada é a mesma coisa, ou então o prefeito, já sugeriria, dou aqui uma sugestão, por que os vereadores não cobram também que o prefeito já deu um cargo para esse rapaz, mesmo que não seja remunerado, mas que os vereadores tenham pelo menos com quem falar, já que o prefeito não atende os vereadores. O senhor Marcos Correia hoje conta o trabalho dos vereadores. Hoje o senhor Marcos Correia está como um assessor especial de relações institucionais, não é mais ou menos isso? E isso é por aí. E ele sendo uma pessoa do prefeito, que a gente sabe como é o homem realmente de botar o dedo na ferida, de tomar providências, de inclusive tem a prerrogativa de tomar algumas decisões, com ele talvez o governo até funcionasse melhor. Isso seria bom para os componentes do Poder Legislativo, bem como para os componentes do próprio Executivo. Ô, Léo, fala, Léo Pessoa, Na Boca do Povo. O prefeito Washington, ele tem um ponto que cativa o vereador, o vice-prefeito, prometer. Ele prometeu. E prometer cativa? Cativa, prometeu ajudar eleger o vice-prefeito a deputado e caiu no cavalo. E eu disse, eu conversei com o vice-prefeito e disse, se o senhor for apoiado pelo prefeito Washington, o senhor não vai ser eleito não. E digo agora aqui, e digo para o programa desse pedido. Do TV Zona. Se o vereador que for apoiado pelo prefeito vai perder o cargo, não será eleito, porque a população está mais ciente e consciente do que está acontecendo. Nada nessa cidade. Os buracos são grandes, a saúde não funciona, a educação capenga, a atenção à população é mínimo. Então, como é que nós vamos eleger uma pessoa, se ele tivesse no poder, eleger
eleger um preposto dele. Ô, Léo, é o seguinte, você quer que eu entre no assunto? Andando muito no centro de Caucaia, nos nossos bairros de Caucaia, nos distritos de Caucaia, o que se ouve é o seguinte: ô Diego Rodrigues, imagina, se o senhor Marcos Correia, o português, já manda e desmanda hoje na prefeitura de Caucaia com o atual prefeito Dr. Washington, imagina se a mulher dele, a esposa Lia Ferreira Gomes, foi eleita prefeito da cidade. Qual a sua análise, Léo Pessoa? A análise Mulher dele, clara. mulher do português, né? Mulher do português, veja bem. É a esposa do português. Isso. Não vai acontecer nada. Ela vai ser eleita, o senhor Marcos Correia vai continuar na prefeitura. A força aumenta, né? Mas lógico, pelo amor de Deus, aumenta e aumenta demais. E quem perde com isso são os caucaenses. A população. A população hoje, Caucaia já está começando a saber, quando eu digo está começando no Brasil, a saber votar. Houve esse engano aí da reeleição do Dr. Washington, eu não sei o que aconteceu. A gente sabe, mas também não precisa dizer, né? Então, o que ocorre? Teve muita coisa, não teve, não? Ave Maria. Eu quero dizer novamente aqui, que eu já disse 2 vezes para o senhor Marcos Correia, que o voto tem que ser valorizado. A outra vez eu falei 2.000, mas 3.000 não tem pouco para comprar um voto. Dê um jeitinho aí para eleger a sua esposa, porque essa eleição, Benê e amigos ouvintes, vai sair muito cara para quem quer o poder. Mas sai mais caro ainda para o bolso do caucaense, que depois é que paga toda essa fatura. Todos nós é que pagamos essa fatura depois. Benê Lima, Léo Pessoa e ouvintes. Fala, Benê. Olha, Diego, agora que começou a cair a ficha. Começou a cair a ficha até com certo retardo da minha parte. Por quê? Essa eleição pode não interessar o Dr. Washington, mas a quem mais interessa a próxima eleição de Caucaia, os caucaienses comecem a abrir os olhos e os candidatos ou pré-candidatos à prefeitura de Caucaia também. Concordo com o Léo, acho que vai ser a eleição mais cara. E por quê? A quem interessa essa eleição? A quem interessa? Mais cara e mais violenta. Quem está aqui dentro? Quem é que está aqui dentro, mandando e desmandando, fazendo negócios com o município de Caucaia? É o governo do estado. E o Marcos Correia. É uma panela. Não vamos falar de pessoa jurídica, vamos por enquanto falar só de pessoa física. Então ele é o maior interessado pelo resultado dessas eleições. Deu para cair a ficha, né, Léo? Começa a entender, né? Ele disse em ocasião, o senhor Marcos Correia, que enquanto ele estivesse aqui em Caucaia, não perderia uma eleição para prefeito. Então, quem fala assim não é gago.